Olá, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, gestor rural, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance, produtivas e econômicas. Tudo bem, Túlio? Tudo bem, Carla? Como é que vai? Tudo ótimo. Estamos aqui com o nosso quarto episódio do nosso podcast. Exatamente, estamos caminhando. Estamos caminhando. Você que está aqui, obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco. E hoje é um tema que eu gosto muito, Túlio. Cultura. Cultura organizacional. Vamos falar sobre uma coisa assim que tá no dia a dia do produtor, tá no dia do gestor, mas muitas vezes assim ele deixa passar, ele não sabe que ele tem uma cultura ali, né? Vamos falar um pouquinho desses paradigmas que normalmente a pessoa pensa que não tem uma cultura organizacional, como melhorar a cultura que ele já tem, como identificar essa cultura, né, no nosso dia a dia, nos dias corridos. É o que a gente vai saber hoje no nosso quarto podcast. Exatamente, Carla. Vamos saber que bicho é esse da cultura, né? E assim, antes de tudo, né, se você quiser ficar por dentro desse assunto, cultura organizacional, mas no primeiro episódio nosso, nós falamos sobre sucesso no agronegócio, depois nós falamos sobre desenvolvimento humano, depois falamos sobre liderança e agora estamos chegando na cultura. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, realizar aí a sua agroinscrição. Tem esse botãozinho aí embaixo, no YouTube, inscrever-se. Deixa o seu like, né, para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para você. E aí você dá uma força aqui para o nosso canal Meu Sucesso Agro aqui da Blue Farm. E deixa sua opinião também, né? É muito importante você falar o que você está achando do Meu Sucesso Agro. Quais são os pontos que você tem dúvida, porque a gente vai trazer aqui. Dúvida de seguidores, manda lá no direct, né, do Instagram. Então, a gente está aqui para responder essas dúvidas e, claro, compartilhar muita experiência e muitas coisas práticas da vida do agro, né? Aquele agro porteira adentro, né, Túlio? Exatamente. Carla, eu acho que cultura organizacional, tem muita gente que acha do agronegócio que isso é uma coisa que não é para o agro, que é muito sofisticado para o agronegócio. Só tem no meio corporativo, Túlio. Isso, tem. Só tem lá na Faria Lima. Exatamente. Tem muita gente que acha que só tem na Faria Lima. E, na verdade, não é, né, Carla? Muitos negócios, às vezes, eles chegam num patamar de resultado. Ele tem gestão, né? Ele tem gestão financeira, ele tem pessoas, ele tem contratação, mas ele fica estagnado, às vezes, em um certo nível, exatamente porque a cultura não ajuda. A cultura não favorece. E o dono, o gestor, ele não sabe que é a cultura que está dando essa rasteira nele. E é interessante quando a gente fala em cultura, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho cultura, não sei o que é isso. Mas muitas vezes a cultura ela já vem ali das outras gerações. Porque a cultura, ela é aquilo que você faz, que muitas vezes você... Por exemplo, um procedimento que passou de pai para filho e hoje está na terceira geração. Às vezes você fala, meu pai sempre fazia assim, meu avô sempre fez assim. É uma cultura. Exatamente. E quando a gente fala nessa cultura, ela pode ser benéfica, porque aí a gente está falando da visão, dos valores, do legado, que são coisas que não são repassados, né? Que é uma coisa daquela família, é uma história de vida ali. Mas tem aquela cultura que ela é um pouquinho prejudicial. Porque aí tem que dar aquela melhorada, é aquela cultura que vem passando e não tá dando certo, então chega num ponto, a gente fala que quando a cerca chegou no corgo, né? A cerca chegou lá no corgo, agora tá na hora de decidir, né? Então, é aquela questão assim, não, vai ter que mudar. Então, assim, eu acho que o grande desafio quando se fala em cultura organizacional, Túlio, é o que a gente vai falar aqui hoje e abrir um pouco sobre esse tema, quando ela é benéfica, quando ela é prejudicial e como mudar esse estado. Como incorporar, comunicar essa cultura para as pessoas que estão ali dentro da fazenda? Primeiro, então, para a gente poder entender um pouco mais, vamos dizer assim, traduzir de uma forma mais simples, né, o que é cultura organizacional, a gente pode trazer aqui diversos exemplos, tudo, mas eu gostaria de trazer primeiro a questão do país, né? Se a gente parar para pensar, né, os povos dos países, eles são diferentes. Além da língua e da história, né, o que muda basicamente nos países é exatamente a cultura. Por que que eu até falei isso numa live, né? Por que que, por exemplo, no Brasil nós temos, né, uma excelente condição climática,
nós temos, somos abençoados aí pelo clima, pelo terreno, pelo solo, pela natureza, né? E nós não somos um país de primeiro mundo. E aí você pega outro país, como o Japão, por exemplo, que é uma ilha que é cheio de terremotos, de intempéries naturais, tornado, tem neve, e eles têm a economia mais desenvolvida que a nossa. Então, uma das explicações, Carla, e talvez a que seja mais forte, é exatamente a cultura que muda, né? E eu gosto até de lembrar, na Copa que teve aqui no Brasil, né, a Copa do Mundo, ao final dos jogos, né, que aconteciam, aquela parte da arquibancada que estava ali sendo reservada para os torcedores japoneses, ao final, todo mundo com um saco de lixo ia lá e catava as latinhas, todo o lixo, e deixava a arquibancada limpa. Então, enquanto isso, o lado brasileiro... O lado brasileiro e de outros países também que estavam na Copa simplesmente iam embora. Então, é cultural, né? Cultural. Então, quando a gente fala em cultura, a gente vai falar aqui, mas tem a ver muito com o seu bolso. Isso mexe no bolso, isso mexe nos resultados, isso mexe exatamente no sucesso da sua empresa. Não é conversa para boi dormir, né? Literalmente. Então, para a gente entender um pouco mais, o que mais que a gente poderia traduzir, né, essa palavra cultura? Cultura, assim, no meu pensamento e na minha visão, a cultura também tem relação com a questão mental. A gente falou em alguns podcasts aqui sobre o mindset fixo, o mindset em desenvolvimento, e a cultura, ela é assim, cada pessoa, ela carrega consigo padrões, que veio de gerações e veio até hoje na gestão atual da fazenda. Então, cada pessoa tem sentimentos, tem emoções, tem problemas, tem alguns traumas, tem crenças dentro de si. Então, a cultura, ela também está entrelaçada sobre a forma de pensar. A forma de pensar. Exemplo, se você pegar, às vezes, 2 produtores, um vai pensar de uma forma e o outro vai pensar de outra. Exemplo, arrendamento para mim é mais lucrativo. O outro vai falar assim, não, arrendar não é lucrativo. Nenhum e nem o outro está errado. É a cultura que eles têm, porque eles teve vivências diferentes. Eles teve situações que acarretaram aquela visão deles sobre aquele tema. Então, quando a gente fala em cultura, não é algo padronizado. A cultura que a Carla tem na gestão, ali dentro, internamente, na gestão dela, é diferente da do Túlio. Porque é a cultura da sua vivência. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é o seguinte, a cultura não é igual para todos. A cultura é o jeitão que a empresa tem, né? O jeitão de fazer, o jeitão de ver as coisas, vamos dizer assim. E fica uma forma mais fácil da gente entender, e a cultura parte do dono, né? É o famoso jeitão do dono, né? Se a cultura, ela é um reflexo do gestor, ela parte do gestor. Então não dá para querer ter uma cultura, né? Vamos falar aqui, né? O que nós buscamos, né? Você tem que entender qual que é a cultura da sua empresa. Você pode ter uma cultura onde você queira agilidade, ou uma cultura onde tem escala, né? Mas a gente pode pensar aqui, mas me explica melhor, né? Por exemplo, se você tem uma empresa que aceita atrasos, então, corriqueiramente, as pessoas chegam atrasadas no trabalho. Ou seja, aquela organização tem a cultura de que as pessoas chegam atrasadas. E não tá nem aí para isso. E tá tudo certo. Não, são acordos, né? São culturas que vão sendo criadas dentro daquela organização. Mas é bom frisar que, às vezes, para outras organizações, aquilo não é bom, não é benéfico, mas para aquela organização... A gente pode pensar assim, tem aquele modelo Google, né? O Google que ele tem... ali é onde tem a mesa de sinuca, onde a pessoa videogame e tal. Mas assim, isso acaba que não é no agro, né? E eu também tenho as minhas restrições sobre exatamente esse modelo, porque eu acredito que... Eu acho que no agro não é aplicável. Aí vem muito essa questão da cultura mesmo, Túlio, porque assim, no Google, a cultura é aquela, e realmente, o público é outro, a forma de ver o mundo e da administração e da gestão é outro. Agora, no agro, a cultura já é diferente, aí já vem o choque. A cultura é totalmente diferente. O que nós vemos é assim, se a sua empresa, né, como a gente estava dizendo, aceita atrasos, se você aceita não entregar as coisas no prazo, se é uma cultura que não está voltada para metas, para resultados, né?
Carla, tem uma coisa então assim, toda empresa ela já tem uma cultura atuando nela, presente. Se é uma empresa que tem dono, tem funcionários, tem ali, né, vendas, você tem uma cultura sendo aplicada, vigorando naquele local. A grande questão é se aquela cultura ela está sendo criada ou gerada intencionalmente ou se é uma cultura que está sendo criada de uma forma... Deixa a vida me levar. É igual, por exemplo, uma cidade planejada. Uma coisa é quando você planeja uma cidade, né? Então, intencionalmente. Outra coisa é quando você vai deixando. Nascendo casa. Vai. E aí vai nascendo vai chegando e vai chegando, vai construindo. Entendeu? E aí é uma diferença imensa. Então, o que nós temos, né, que entender? Que toda empresa tem uma cultura e a gente precisa enxergar essa cultura, ver o que a gente quer aproveitar, o que a gente quer permanecer nessa cultura e o que a gente quer fazer algumas alterações, modificações e o que a gente quer mudar completamente. Eu acho que é aquela separação, o joio do trigo, né? O que é bom, continua, o que não é, a gente tira e complementa ou coloca outra coisa no lugar. Eu acho que esse é o principal desafio. Primeiro, entender qual que é a minha cultura atual. É um grande exemplo. Aqui é um exemplo prático, para ficar mais palpável nesse sentido da cultura e do jeitão do dono. Quando o dono viaja e uma outra pessoa fica, todo mundo sente que houve uma mudança ali. Sim. Por quê? Porque a cultura muda, porque a cultura ela vem junto com o dono. Por isso que é tão importante você ter a cultura organizacional bem definida, bem planejada e comunicada, principalmente quando a gente fala da sucessão, que é um dos temas que a gente aborda aqui também na Blue Farm. Por quê? Quando a cultura ela é tão assim... importante, quando a gente fala no agronegócio e para a fazenda, que quando você vai passar o bastão, ela também tem que ir junto. Claro que muda algumas características, porque a gente está falando de uma mudança de dono, mas ter essa transição de uma forma planejada é importante. Por isso que muitas fazendas sentem aquele baque, sabe? Quando passa para o filho, passa para a filha, porque não teve a cultura bem desenhada. Os funcionários sentem. Aí a gente ouve, né? Não, eu saí de lá porque agora quem tá tomando conta é o filho, aí eu não gostei do método dele, ele tem um método muito assim, muito direto, muito estourado. É a cultura. A gente diz, inclusive, que a cultura é como a empresa funciona quando o dono não está. Isso. Então, né, você tem ali um sentimento no ar, né? Vamos dizer assim, alguma coisa que diz como as coisas devem acontecer, mesmo que não esteja ninguém ali dizendo que tem que ser daquela aquele sentimento forma. De pertencimento. A cultura também ela traz isso para os próprios colaboradores. A cultura bem comunicada, quando ela é estruturada e ela é saudável, ela dá aquele sentimento de pertencer. Ou seja, eu pertenço a essa organização. Então, a cultura, ela é meio que você passa para o seu funcionário. Então, quando você não está, tudo funciona daquela forma. Por quê? Não, o meu patrão me ensinou a fazer assim, ele faz dessa forma, a gente tem essa filosofia. Se você parar para pensar, né, a cultura é um ativo intangível. Né, você não consegue mensurar ele e nem enxergar. Né? Porém, onde que ele está presente? Ele está presente no comportamento, nas rotinas, nas emoções, nos comprometimentos, nos acordos que a gente faz, né? Exatamente nas emoções que a gente vai ter se a gente fizer algo, né? Qual vai ser a nossa recompensa, e se a gente não cumprir o combinado, qual que vai ser as consequências. As consequências, né? Então, veja que é um ativo intangível, mas que como é que a gente alinha nessa cultura? Como que a gente entende o que a gente traz para dentro da empresa? Basta a gente entender aonde que a gente quer chegar, qual que é o propósito da nossa empresa, qual o problema que ela vem resolver, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo, e aí a gente calibra a nossa cultura para poder atingir isso. Quais são os nossos valores, né? Porque o valor está muito assim ligado à história da família. Porque assim, é fato que a fazenda ela teve uma origem ali familiar. Então, quais são os valores daquela família que hoje você tem uma empresa, mas que são repassados? São valores, é seu. Você não vende, você não comercializa, é seu e ele é replicável para as gerações futuras. Quais são os valores? Tem muito aquilo assim, na minha família eu não aceito isso, a gente nunca aceitou isso. São bordões que as pessoas usam, mas que é cultura. Por exemplo, meu avô nunca aceitou isso, eu aprendi dessa forma, meu avô me ensinava. Cultura. E assim, você falou de valores, né?
por exemplo, um valor que a gente fala bastante aqui na Blue Farm, que é autodesenvolvimento, né? Então, também se colocar sempre como parte do problema. Então, são valores nossos aqui que a gente busca, né? Então, se você tem um valor, por exemplo, de autodesenvolvimento, não tem como você contratar e colocar para dentro da equipe pessoas que não gostam de se desenvolver. É igual, por exemplo, às vezes a gente vê isso muito nítido, muito no meio corporativo, porque é falado diariamente. Sim. Por que às vezes as pessoas no agro pensam que não é aplicado no agro? Porque no meio corporativo é assim, ó. Nossa, entrei numa empresa, nossa, o chefe é tão bom, ele investe em desenvolvimento, eu vou fazer um curso tal. No agro não tem isso, por quê? Porque não é comunicável, mas às vezes o produtor, ele vira e fala assim, fulano, tá tendo um treinamento, vamos lá, mas não é cultura ali. Mas isso é importante, né? A gente estava falando aqui dos pagamentos não monetários. Então, logicamente que as pessoas são pagas em dinheiro, mas elas são pagas também se ela está num local onde que ela aprende, se ela está num local que ela é valorizada, se é um local onde tem transparência, se é um local onde tem uma comunidade saudável, né? Então, tudo isso são pagamentos também não monetários, intangíveis, que faz com que a sua empresa, que a sua fazenda consiga atrair e reter os melhores talentos. E isso faz parte da cultura, não é só, vou ter a minha gestão, meu RH, né? No meu corporativo é RH, gestão de pessoas. Sim. Ele é 100%, mas tem que estar alinhado aos seus valores, porque às vezes você vai lidar com pessoas de uma forma diferente, você vai querer valorizar os seus funcionários de uma forma diferente, porque são seus valores. Olha, meu pai sempre me ensinou a tratar as pessoas com respeito, com cordialidade. Isso é cultura, porque é enraizada nos seus valores. Então, a cultura organizacional, ela é tão presente no agro que muitas vezes as pessoas não percebem que aquilo ali é uma cultura. É verdade. São contratos, talvez não verbais e verbais que se fazem no dia a dia, né? Então, e aí a soma desses contratos e comportamentos e ajustes de conduta, vamos dizer assim, né? Tem essa questão do líder negativo e, por exemplo, algum comportamento que não seja aceitável. Por exemplo, atraso ou bebida, né? Então, você pode ter a melhor pessoa do mundo, mas se na sua empresa você quer ter uma cultura onde você não aceita, por exemplo, esse tipo de comportamento, você tem que tirar essa pessoa automaticamente, porque senão E comunicar, aí vem aquele outro ponto que você falou, que é muito importante, a transparência e a comunicação. O grande ponto para tornar uma cultura organizacional eficiente e que dê aí tração e resultados positivos é a comunicação. Eu falo muito na constância. Tudo aquilo que... Carla, mas você está querendo me dizer que eu tenho que falar o óbvio? Sim, o óbvio tem que ser dito todos os dias, se for possível. Todo dia você tem que... Se for preciso, você tem que falar todo dia a mesma coisa. E assim, quando você tem essas regras bem definidas, quando você vai, por exemplo, comunicar o desligamento de uma pessoa, né, o que você vai dar um feedback... Automaticamente ele já sabe. Automaticamente a pessoa já sabe, né? O que ele fez ou o que deixou de fazer, por exemplo. Exatamente. Então, fica muito mais fácil. Então, Carla, até quando, por exemplo, a pessoa vai ser demitida, você vai dar um feedback, né, quando ela sabe quais são os contratos que vigoram ali naquela empresa, fica muito mais fácil, né? Porque, na verdade, você não está sendo aquela pessoa que está indo ali para poder puxar a orelha, né? Você não está indo ali para apontar o dedo, apontar o erro. Você simplesmente está trazendo, né, reforçando algo que aquilo ela já sabia. Isso, é só reforçando e sempre falando das consequências, né? Porque uma coisa é você falar o óbvio, você falar das consequências. Então, a transparência ela é muito importante. Essa cultura, ela tem que estar bem cristalizada para os fundadores e para quem está ali na gestão. Porque não tem como você comunicar uma coisa que nem você sabe. É a primeira coisa de tudo. Então, você tem que entender qual que é a sua cultura organizacional e começar a comunicar isso para os seus colaboradores, né? Para quem faz parte ali, para a sua família, para os seus funcionários, para os seus vizinhos. E para os seus clientes, né, Carla? E para os seus clientes. Por quê? A gente falou muito isso aqui nos bastidores, sobre a gente, às vezes, atrair as pessoas que têm o mesmo pensamento ou o mesmo comportamento que o nosso. E a cultura faz parte disso. A cultura organizacional faz parte disso. Né? Eu digo assim, que a cultura organizacional é o conjunto da obra.
né? Então, e hoje, né, quando a gente está produzindo algo, um alimento para alguém, as pessoas querem saber de onde vem, como quais que são nós os valores, produzimos. quando surgiu. Hoje as pessoas se conectam muito com histórias, né? Então a história faz parte da cultura. É a questão de rastreabilidade, né? Vem Saber como que você produziu, né? Eu acho que como que você impactou socialmente qual que é o impacto, né? Eu acho que isso também tem um valor intrínseco muito, muito forte hoje. Um exemplo, por exemplo, a gente fala muito das práticas aí, ESG, mas é como isso pode ser incrementado na sua cultura organizacional no sentido de produtores sim são sustentáveis, o nosso agronegócio é sim sustentável, claro que tem uns e outros que não são, mas não é por isso que todos vão ser penalizados por isso. Eu acho que é aquela questão que a gente fala muito de colocar todo mundo na mesma caixinha e rotular. Não é dessa forma que a gente vê. Mas ter isso também incluído na sua cultura. Olha, nós temos uma cultura que é pautada na sustentabilidade, nós temos práticas sustentáveis, isso faz parte da cultura. Mas muitas vezes, eu falo muito isso, e eu já compartilhei com você, que o grande problema do produtor é não saber comunicar os seus valores, a sua missão, a sua visão e principalmente o quanto ele é sustentável. A gente falou no início aqui, você falou uma questão de aprendizado, né? Eu acho que a cultura está muito ligado com essa questão do que a gente tem que desaprender, né? Porque o desaprender todo dia, né? O que a gente tem que desaprender e o que a gente tem que aprender para colocar nesse local que a gente desocupou, né? Porque se a gente entender que tudo que a gente sabe é correto, e se a gente entender que na nossa empresa a cultura ela já está perfeita, muito provavelmente é porque tem uma cultura ali que... porque uma coisa é assim, é você saber a cultura, mas o sucesso, né, dessa cultura é quando as outras pessoas... Veem isso, né? Que estão na empresa junto com você, elas também sentem isso e elas conseguem... É quando você pega o telefone e liga para alguém da empresa e pergunta como que é a cultura e a pessoa vai poder te dizer exatamente como aquela questão de replicar. São as pessoas que elas vão... eco, né? Isso, é o eco. É isso que eu ia falar. Elas vão... Então, eu acho que é muito importante a gente, todos os dias... E isso é muito nítido, assim, no livro, né, lá da Arte da Guerra, fala muito isso. Tem um pedaço lá que ele fala, né, que o líder... o comportamento do líder, ele deve ser replicado nas outras pessoas da sua organização. Claro que não está dessa forma, né? Eu fiz aí uma reformulação, mas se você puder ler esse livro, fala muito sobre isso. Porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente bate naquele mesmo ponto que você trouxe aqui, Túlio. É o dono, é o espelho. O dono é o espelho da cultura organizacional. É a mesma coisa assim, ó. Chega atrasado todo dia, vamos supor. Sim. Chega atrasado todo dia, ou vive ali no celular, no telefone, quando tá ali naquele momento na lida, tem, às vezes ali naquele momento que precisa atenção, ele vai fazer o quê pro funcionário? Eu também posso. Exatamente. Porque você é o exemplo, não adianta. A gente consegue formular uma gestão bem feita pelo exemplo. Então, Carla, realmente... o dono, né, se ele não tiver essa cultura, se ele não tiver esse entendimento de qual cultura que ele quer disseminar na empresa, vai ser muito difícil você ter uma cultura voltada para X ou Y. Mas, além disso, o dono precisa ter a capacidade de transmitir isso para as pessoas, reforçar isso, né, falar a cultura, falar a ambição, falar onde quer chegar, é muito importante para que crie esse sentimento, né, e gire... cria esse movimento, essa energia, né, constante para que a gente possa atingir os resultados, as metas e todo mundo junto, na verdade, se tornam fiscais. Todo mundo se torna um fiscal dessa cultura, né, de, opa, peraí, aquilo ali tá fora da nossa cultura. Dá aquele toque, né, às vezes o companheiro tá errando em alguma coisa, não é assim, a gente sempre... porque assim, o choque da cultura acontece quando um outro empregado entra. Ele tá se inserindo. Quando a cultura ela é bem consolidada,
ele é aceito, primeiramente, ele é aceito, então ele se sente acolhido. Sim. Ele consegue ter um respaldo dos outros colegas, porque eles sabem exatamente como é a cultura, ou seja, eles vão incorporar ele na cultura. Exemplo, não, aqui é assim, você tem que fazer dessa forma. Ah, mas lá em fulano eu vi que faz assim. Não, mas aqui a gente sempre fez assim, faz parte do nosso cotidiano. Ou seja, aos pouquinhos, como é muito presente e o gestor, o dono, ele consegue passar isso para os demais ali na organização, se torna simples agregar outra pessoa. Tem muitos casos, Túlio, das vezes a pessoa entra na organização com 2 dias e fala, não, aqui não dá para mim, eu não me encaixo Exatamente. aqui. Por quê? Aí vem outro ponto. Quando você contrata e aquela pessoa não se encaixa com a organização, com a cultura organizacional da sua empresa. Tem muito isso. Quando ela está bem estruturada, até no meio de contratar, você sabe, não vai encaixar, vai encaixar. Por isso que é mais tranquilo quando você tem isso bem estruturado, essa cultura organizacional, que você consegue contratar com mais maestria, consegue reter com a forma mais fácil e consegue desenvolver. Agora, quando não tem, gente, aí o negócio pega, aí balaio de gato. Exatamente, contratar, desenvolver e manter. E assim, a gente fala que uma estratégia, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai sempre falhar. Sempre falhar. Né? Você nunca vai saber, você sempre vai colocar, óbvio, você sempre vai terceirizar, né, porque não deu certo, mas você nunca vai falar assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Ah, tá aqui o ponto. Agora, um time forte, com a cultura certa, vai sempre vencer a concorrência. Sempre. Então, é aquela questão do time do futebol, né? Não adianta ter só o estrela. Não. Né? Não adianta, ele sozinho não vai... o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. Isso. Não ganha a Copa sozinho. Não ganha, O que gente. ganha é o conjunto, né? O conjunto. É a Alemanha coesa, com vários notas 8, 9, cada um sabendo o seu papel. E você pode perceber, colocando aqui como o time de futebol como um exemplo, que aquela pessoa que tá de fora, que é o treinador, ele consegue passar a cultura dele, ou seja, pro time de uma tal forma que eles são ali motivados a vencer. Ou seja, se você quer que seu time na sua fazenda vença, se você quer que seu time alcance ali uma lucratividade de alta performance, seja uma fazenda lucrativa, você tem que saber comunicar sua cultura. Se você não sabe o que é sua cultura hoje, às vezes você tá meio perdido e fala, nossa, mas como que é isso? Como que eu vejo que cultura é? Aí a gente vai entrar no outro ponto muito importante, né, Túlio? A gente não está falando aqui de missão, visão e valores que fica lá aquele papel... Quadro bonitinho, né, na entrada. Quadro bonitinho que está escrito, né? O que a gente está falando muito mais é da incorporação, da interiorização disso. Né? Então, de pertencer, né, Túlio? A gente falou muito sobre a comunicação. Quando a gente fala, a gente entra em algumas organizações e vê isso lindo lá na entrada, né? Que aí tem uma foto contando a história, a trajetória. Mas ninguém se identifica com aquilo. E aí você lê aquele negócio, visão. E aí você fica assim, sem entender aquilo. Por quê? Você chegou, você viu aquilo tão bonito, aí você vai falar com as pessoas daquela organização, não tem nada daquilo. Ou seja, não é bem comunicado. Mas como fazer isso, Túlio? Não, olha só, primeiro entender que a missão é por que fazemos o que fazemos, né? A visão é como que a gente faz isso. E os valores é exatamente os comportamentos que são aceitáveis e não são aceitáveis. Eu vou compartilhar aqui, por exemplo, a missão, a visão e os valores da Blue Farm, que foram criados, inclusive, depois de 1 ano de empresa. Eu acho isso bacana porque... Então quer dizer, Túlio, que eu não consigo criar isso hoje? Como assim? Olha, consegue se você já tiver muito bem entendido ou resolvido dentro de você, né, o que a sua empresa vai fazer e para quem que você vai entregar, como que você vai entregar, quais vão ser os seus produtos, etc. Então, quando você tem isso muito bem definido, você vai elaborar uma missão, uma visão e valores que estão de acordo com aquilo que você quer realmente comunicar. Então, por isso que a gente fez depois de 1 ano, por entender que é uma coisa séria no sentido que faz parte ali da alma da empresa, né? Então, eu vou ler aqui a nossa missão, visão e valores. Olha só, a nossa missão é gerar valor e conhecimento na cadeia do agronegócio por meio de serviços, produtos e conteúdos relevantes à gestão, sucesso e profissionalização do produtor rural e profissionais do agro. Então, a gente tem alguns highlights aqui, né? A gente fala de valor, a gente fala de conhecimento,
a gente fala de serviços e produtos, né, relevantes, relacionados à gestão, sucesso. Então, você vê que a gente escreveu essa missão antes de ter o podcast Meu Sucesso Agro. Então, o podcast, ele faz parte do que nós estabelecemos como missão, né? E como que a gente vai conseguir alcançar essa missão, que é a nossa visão, através de autoridade, respeito e admiração do nosso público, clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores e investidores, com sustentabilidade financeira, social, ambiental e econômica. Então, como que a gente vai alcançar a nossa missão? É através dessa conquista. E os nossos valores são simples, né? Que é compartilhar o que se sabe, praticar o que ensina e perguntar o que se desconhece. Então, essa é vamos dizer assim, o nosso guia, né? Os nossos não são 10 mandamentos, são menos, mas são os nossos 10 mandamentos que sempre que a gente precisa... A gente organiza a rota, né? Quando a gente tá... É muito engraçado isso, porque às vezes a gente conversou também muito sobre isso, quando a gente vê que algo tá distanciando a gente dessa missão e desses valores e dessa visão. Aí a gente fala, opa, peraí, vamos recapitular aqui, peraí, isso aqui não tem muito a ver com o que a gente tem, com o que a gente é. Ah, não, então tá, então isso não faz sentido. É muito dessa questão também na fazenda, no sentido de, vou fazer uma parceria com um fazendeiro tal. É um exemplo. Sim. Você tem que analisar se essa parceria, ela condiz com a sua missão, com os seus valores, com a sua visão. Porque se distanciar disso, não vai ter aderência. Sem dúvida. Porque a sua organização não vai receber isso de uma forma de pertencer. Igual eu falei aqui sobre novos funcionários, sobre contratação. Se esse funcionário entrar na organização e ele não se identificar com a missão, com os valores, ele não vai conseguir, ele não vai se sentir recebido. Essa questão da contratação, né, Carla, que a gente vai fazer um podcast falando apenas sobre isso. Mas, assim, para que a gente tenha contratações mais eficazes, melhores, mais assertivas, para preencher exatamente aquele cargo, aquela função que a gente tem que ter a nossa cultura muito estabelecida. Muito Isso bem ajuda estabelecida. muito, né? A gente precisa de um código de conduta que a gente chama, né? Que dentro desse código de conduta você já vai entender e vai comunicar para a pessoa também, e muitas vezes até ela, né, que aí o processo de seleção, ele é muito para isso, é para poder também tirar aquelas pessoas que estão totalmente inadequadas, né? Então, E a gente não está falando, gente, nem da questão de habilidades técnicas, tá? Quando a gente fala em cultura organizacional, a gente fala de uma coisa muito mais profunda, que é a questão comportamental. sim. São habilidades que a pessoa desenvolve. Por exemplo, se você precisa de alguém para o seu comercial, vamos falar de uma agroindústria, Sim. e você por exemplo, a sua cultura organizacional, o que faz parte é a questão de comunicação. Se você for fazer uma seleção e a pessoa não é comunicativa ou não tem aquela habilidade bem estabelecida, qual que é o sentido dela estar dentro da sua organização? Exatamente. Exatamente. Assim, tem uma coisa que eu não vejo no agro, mas que tem em muitas empresas, que é exatamente vamos dizer assim, a aclimatação, né? Que é o período de boas-vindas nas empresas após a contratação. É muito difícil ver isso no agro. Que é onde você vai exatamente pegar esse código de conduta e ficar ali uma semana, vamos dizer assim, passando com a pessoa em todos os departamentos, apresentando a empresa. Como que funciona, vai apresentar esse código para ela vai ler tudo e então ela vai ficar ciente, né, exatamente de como funciona, como que é ali, né? Funciona. Porque assim... Como funciona para crescer, como funciona para ser mandado embora, como funciona... Né? N coisas, mas eu falo muito isso, né? Muitas vezes o produtor no agro, o funcionário, ele é meio pego no laço, né? Ai, não tem, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou ali. Aí chega com o funcionário já tá lá no alojamento, ele já tá trabalhando. Sim. A maior loucura, na hora que você vê, já tá fazendo um mês, você fala assim, quem que é essa pessoa? Exatamente. Você não conhece o seu funcionário. Por quê? Você pegou no susto porque você precisava, porque às vezes um funcionário te deixou na mão de última hora, porque você não tem processo e você não tem cultura. E assim, a gente não está dizendo que da noite para o dia
Porque Que dá muito trabalho. Muito Né? trabalho. Fazer um código de conduta desse. O do Blue Farm demorou 1 ano. O seu pode demorar menos? Pode, mas pode demorar mais? Também. Não, mas além da missão, visão e valores, vamos dizer, para esse sentimento que a gente falou. De pertencimento, né? Que acontece ali, né? Que são... As boas-vindas. Que são regras, que são comportamentos das pessoas. Para você mudar isso, Carla, mudar comportamento de pessoas é uma coisa complicada. Então, primeira coisa, saiba que ajustar a cultura dá trabalho. Então, esse é o ponto número 1. É o primeiro ponto. Você tem que ter paciência. Energia. E questão emocional também, que a gente já falou em outro podcast, né? A energia que tem que ter. E vai gastar tempo. Vai gastar tempo. Então, para você mudar uma cultura, ajustar uma cultura, você precisa pelo menos de meses ou de anos, né? Mas a gente garante que vale a pena. Vale a pena. O processo vale a pena passar exatamente por essa jornada, porque você consegue uma transformação, né? E os resultados são bem nítidos, né, Túlio? É algo assim que você vê quando você já está caminhando. Exatamente. Você já vê alguns resultados e isso ele impacta tudo, ele impacta na gestão como um todo, assim. Contratação mais assertiva, você vai ter pessoas que estão muito mais alinhadas com o seu negócio, você vai ter melhores resultados, você vai ter um turnover menor, né? Você vai ter uma comunicação, né? No nosso caso aqui que a gente fala de parceiros, clientes, investidores, então com toda essa cadeia que está ligada com você muito mais assertiva, as pessoas vão reconhecer qual o produto que você entrega, por que você entrega. Qual é o valor que está ali agregado. Qual o valor, né? Então, seja você aí na cadeia de commodities ou de produtos diferenciados ou de revendas agropecuárias, né? Você vai ter essa identificação que vai ajudar também no que nós vamos falar aqui, no seu marketing, no seu posicionamento. Por exemplo, às vezes a gente vai em alguma agroindústria, alguma revenda e a gente vê isso bem nítido nos vendedores, porque a cultura é bem estabelecida ao ponto disso estar assim, até no cotidiano e às vezes até na fala dos próprios vendedores. Por exemplo, não, aqui a gente faz isso, a gente sempre preza pelo cliente, a gente se preocupa com o cliente, ou seja, algumas palavras que tá ali naquele roteiro, né, como se diz, já faz parte, é algo assim que a pessoa fala... Coisas isso fica muito evidenciado no atendimento que você recebe. Então, a mesma loja com os mesmos produtos, mas uma pessoa que te atende com um sorriso, te atende te dando um bom dia, que atende querendo resolver o seu problema. Né? E outra pessoa na mesma loja que te atende de cara fechada, te atende com má vontade, mal-humorada, não quer resolver o seu problema, você imagina o que isso não impacta nas suas vendas. E isso a gente fala também na fazenda. Por exemplo, você vai lá visitar um fazendeiro que você está fazendo um negócio ou que você está comprando algum insumo, algo nesse sentido. Ele não tá, o peão que vai estar ali. Então, a forma que... Às vezes você vai ali trocar uma ideia com o peão antes de chegar, a cultura já está tão estabelecida que o próprio peão ele fala, não, aqui é assim, não, dessa forma não pode, a gente não faz dessa forma. Porque é estabelecido porque ele sabe quais são assim, os comportamentos desejáveis, aqueles que não são desejáveis, sem né? dúvida. Porque o que acontece? A gente sabe, Túlio, que muitos produtores, principalmente assim, principalmente na pecuária, sofrem muito, às vezes, com furto de próprios funcionários. Sim. Não só na pecuária, mas também na agricultura. Como que a cultura pode ajudar isso? Como que a cultura pode... o tanto que a cultura ela pode ter um forte impacto nisso. Né? Quando a gente fala nessa questão. Sem dúvida, ela pode trazer isso para a questão de pertencimento. Por quê? Isso começa desde o início que a pessoa entra na fazenda. Ou seja, você vai atrair pessoas boas, pessoas que pensam como você, pessoas que querem realmente agregar valor naquela organização. A gente tem os crivos, né? Mas nada impede de você acabar contratando um mau elemento para dentro da sua propriedade, né? E trazer outros maus elementos. Mas a gente percebe, por exemplo, Carlos, vou dar outro exemplo. No dia a dia da produção rural, tem coisas muito simples. Tem propriedades que têm o costume, por exemplo, dos caminhoneiros, dos prestadores de serviços que ali estão, de fornecer uma marmita, fornecer alimentação. E tem propriedade que não dá a mínima para isso. Isso. Então, isso já é um traço de cultura, sabe?
de como que você recebe as pessoas que não são necessariamente do seu quando, quadro. E quando você vê o discurso, né, normalmente o dono tá ali, não, é porque o meu avô, ele sempre falou, ele sempre fazia isso quando então, a cultura muitas vezes é igual a gente falou. Não estamos falando que fornecer ou não fornecer é errado, gente. Errado. Não é que é certo que é errado. A gente só tá falando que há culturas e a gente sente isso. Nossa, você viu que lá naquela fazenda eles são tão receptivos, eles dão uma xícara de café, vem tomar um café, deu um bolo. Lá na outra eles já foram mais secos, nem chamou a gente pra entrar, porque a gente tem isso, né? Na roça, nossa, nem chamou a gente pra entrar, nossa, não sei. Mas é cultural, e você saber que isso tá ligado à cultura muda totalmente a sua visão. Eu, Carla, mudo totalmente a visão. Porque não é que a pessoa não gostou de mim, é cultural. Às vezes eles são mais reservados, às vezes eles não gostam de falar. Os valores. Os valores, isso. E tá tudo certo. É só pra vocês entenderem, gente, qual que é diferenciar as culturas. E que a cultura, ela não é padrão. A gente, não necessariamente, a gente tem que ficar acomodado e, ok, se for uma cultura ruim, tem que ser mudada. Você tem que entender e tem que mudar, porque senão você vai atrair pessoas ruins. Por exemplo, uma outra forma da gente enxergar, né, uma coisa que a gente fala bastante aqui, é de você usar, por exemplo, recursos, conhecimento externos, de consultoria, né, de assessoria, mentorias, né? Então, tem pessoas que são mais ávidas, que têm essa cultura de buscar um apoio externo, seja na contabilidade, seja de uma gestão financeira, seja de um acompanhamento técnico. Então, você vê que isso é um traço de cultura. Tem pessoas que são mais ávidas, mais receptivas a utilizar esse tipo de recurso e outras não, né? Então, esse é um traço de cultura. A gente vê muito isso nítido hoje, Túlio, nas novas gerações que chegam. É uma cultura diferente que está chegando. Essas culturas estão acostumadas com Uber, com aplicativos de iFood, com tudo na palma da mão. E aí a gente tem uma outra cultura, que é a cultura mais tradicional, que é aquela coisa mais tete a tete, vamos sentar e tomar um café e vamos resolver. Então, assim, é um choque de cultura que, se você não souber lidar, igual eu falei no início, nessa transição, pode ser muito ruim. Aí quebra, né? Quebra totalmente. Aí não tem jeito. Por quê? Você pega uma pessoa com a cultura totalmente digital. Sim. Tá? São posicionamentos completamente distintos. Digital, você pega um jovem aí que ele é totalmente do mundo digital, ele tem habilidades transversais, ou seja, ele não faz somente uma coisa, ele entende várias coisas, ele entende marketing, ele entende de mercado de capitais, investimentos. E na cabeça dele tá girando tudo aquilo Tudo aquilo ao mesmo tempo. Você pega uma outra pessoa que tem uma cultura mais tradicional, que ainda é no bloquinho, ainda é no telefone de ligação, ele gosta de ouvir a voz da pessoa, não é mandar áudio. Como fazer isso? Cultura. A cultura, ela tem que também seguir seguir as pessoas que vão fazer parte e que vão suceder aquelas pessoas. É o curso do rio, né, cara? Não tem. Não adianta ir nadar contra a correnteza. Não adianta, gente. Não tente nadar contra a correnteza, que não vai dar certo. O que você tem que ir é seguir o fluxo, como eu disse, né? Segue o fluxo tranquilamente, com planejamento. E vamos alterando ao longo prazo. Não pense que vai fazer isso da noite pro dia, porque você não vai. Você não vai converter, né? As pessoas falam assim, não, você quer me converter a ser mais digital. Vai aos poucos. Eu acho que é muito disso, de você ter paciência, da comunicação muito clara. Eu falo o seguinte, que a Fazenda, ela tem um grande problema, um grande vilão, que é o barulho. O que é o barulho? A comunicação, ela não é bem passada. Sim. É aquele barulho que aquele ruído que todo mundo fala e ninguém entende nada. Agora, quando você tem uma cultura bem estabelecida e a comunicação, ela é certeira, não dá erro aí. A gente falou isso quando a gente falou de desenvolvimento do dono, né, que a gente falou para que a gente se atente ao fato. Né, para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva, né, que a gente não coloque ali pendura em calhos, que a gente não transforme esse gatinho em um leão. Né? Então, comunicação assertiva, sem dúvida que é um perfil de cultura. Né? A comunicação clara, uma comunicação que seja voltada, orientada à solução e não a poder evidenciar e aumentar o problema. Então... isso também tem muita cultura, sabe? Assim, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem um problema, ela vira e fala assim, tá, como podemos resolver? Ou seja, a cultura é de resolver os problemas, encontrar solução. Já tem pessoas que têm a visão no sentido de, nossa, não, mais um problema, meu Deus. Ou seja,
Tem 2 fatores aí que a gente falou um é no outro podcast, que é aquele desenvolvimento, né? Que a gente tem que ter essa mudança de mindset. Mas no outro é a cultura. A pessoa, às vezes, tem aquilo, assim, enraizado, que problema, nossa, é uma coisa, assim, que não tem resultado. O outro não, ele já tem uma cultura de solução. E como que isso afeta ela, né? Carla, acho que nós falamos, né, demos bastante referência Sobre o que é cultura organizacional. né, como E ela que é isso aplicada ao impacta. agro, né? Total, né? Cultura não é só cultura de soja, Não, cultura de não, milho, gente. né? A gente precisa, para ter essas culturas, uma cultura anterior. E de alta performance, né, Túlio? Porque às vezes a gente pensa que a gente só tem que plantar e colher. Claro, isso faz parte também de todo o processo de uma empresa rural. Mas a gente tem que se atentar a muitos outros detalhes. Eu acho que a gente peca, é igual aquela frase, né? A gente ganha ou perde nos detalhes. E os detalhes, nessa questão que a gente está falando hoje aqui no podcast, é a cultura organizacional. É aquele espaço. Como que é a frase que você fala? A gente às vezes, a diferença está no espaço, né? Entre o conhecimento e a sabedoria. Exatamente. É igual o pessoal brinca, né? Quando alguém faz uma barbeiragem, aí fala assim, não, o problema está entre o volante e o banco. Isso! Entendeu? Isso! Então, o problema não é nem o carro e nem o banco, mas não. o problema está É quem está ali no meio, naquele né? espaço. Então, se atente a isso. Porque às vezes você tá se dedicando tanto, né? Você tá se dispondo tanto e às vezes não tá tendo o resultado que você quer. Comece, faz aquela autoanálise que a gente já falou aqui. Mas tente olhar a sua organização, como está sendo a comunicação, como você tem se comunicado, quais são os comportamentos que você aprova, quais são os comportamentos que você não aprova. Será que se você mudar alguma coisa, isso pode agregar melhor na sua organização? Porque assim, quando a gente fala agro, Túlio, a maioria das pessoas, elas moram no trabalho. A gente tá ali assim, ó, a nossa casa é aqui, o curral é a 10 metros... E a gente vive naquilo ali. É uma vida, na verdade, são várias pessoas envolvidas, vários destinos que estão ali dependendo daquele negócio. Então, a gente precisa, né? Porque o que a gente quer no final do dia é exatamente que os nossos negócios nos sirvam e que a gente possa usufruir disso. Ser recompensados. Para que a gente possa ser recompensado, para que a gente possa estar com a família, para que a gente possa ter um bom convívio. Ajudar outras pessoas, porque tem pessoas envolvidas, a gente falou isso aqui. Exatamente, mas no final das contas, né, é um negócio. É um negócio. Então, para operar esse negócio, você precisa saber quais alavancas precisam ser mexidas, quando ser mexidas, e tem 2 caminhos, né? O caminho que é do erro, que é quando a gente já está no erro e permanece nele. Persistir no erro, Persistir no erro. E o outro caminho que é exatamente você buscar essas soluções. E as soluções, muitas vezes, é simples, né? A gente falou aqui, a cultura ela pode ser, assim, algo desconhecido, porque não faz parte do cotidiano em falar da cultura. Mas ela tá próxima. Exatamente. Ela tá muito próxima de você. Não, o nosso público inteligente, tenho certeza que todo mundo entendeu bem o que a gente falou, né? E assim... Mais simples do que isso, Carla, é realizar a inscrição aqui no canal da Blue Farm, aqui no nosso podcast. Realize sua inscrição, deixe a sua curtida, que isso é simples e você já vai estar ganhando aí 2 pontos na cultura da sua empresa. Exatamente. Gente, a gente tá com o nosso site também, tá novinho, tá lindo, tem vários conteúdos bacanas lá. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo, vai lá, segue a gente tá no YouTube, a gente tá... a gente tá no Spotify, né? Então você pode ouvir, ver a gente tá no Instagram. Cloud. Isso! A gente tá no Instagram, então você pode seguir a gente lá, tem muito conteúdo. E a gente tá aqui, Túlio, pra servir vocês. Então deixe sua opinião, deixe sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, né, sobre a cultura, manda pra gente. A gente vai ter outro podcast com o tema cultura organizacional. A gente faz questão de responder sua pergunta aqui. Sua pergunta lá no Instagram. Então, deixa aqui seu comentário que a gente vai ficar muito feliz em receber. E, claro, ajudar você nessa jornada, né? Porque é uma jornada, né, Túlio? Sem dúvida. É diário, né? É diário. A jornada. Carla, obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Esse foi o nosso 4º episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Muito obrigada e até a próxima.